Seja muito bem-vinda, bem-vindo à segunda aula do treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. Eu sou o André, ajudo quem tem filhos entre 1 e 9 anos de idade e nesse treinamento aqui você está aprendendo o melhor caminho que eu conheço para formar filhos emocionalmente saudáveis. E quando eu falo emocionalmente saudável, eu estou falando pessoas, seja infância, qualquer fase da vida, pessoas que sabem se comportar nos momentos das emoções mais difíceis. Comportar é ação, tá? Decisão, atitude. Emoções difíceis, cara... raiva, medo, tristeza, frustração, indecisão, estresse, vergonha, insegurança, euforia. Pensa uma criança tímida, sabe? Ela chega nos lugares e não socializa, fica ali em cima da mãe, só com a mãe o tempo todo, a mãe prestando atenção na criança. Ela não consegue nem conversar com as amigas, não dá para socializar, porque tem que dar atenção pro filho o tempo todo. Aí quando chega à noite, quer botar o filho para dormir lá no quarto dele e não dorme. Você deita para dormir e começa, o filho bate na porta do seu quarto, chora no quarto dele, aí você acorda madrugada, aquela coisa toda. No outro dia você tá um caco, cara, cansada. Eu sei disso porque eu vivi essa parada. Horrível, você fica acabado. Isso estava acontecendo com a Luciana, mãe do Heitor. Só que ela resolveu essas questões trilhando o exato caminho que você está aprendendo aqui no treinamento. Hoje, na aula 2, você vai ver os pilares que a Luciana e centenas de outras famílias trilharam. Dá uma olhada a Luciana falando. Agora na festa, ele ficava chorando, ele não ia com ninguém, ele ficava só do meu lado, no meu colo, assim, não é do meu lado, ele ficava no meu colo em cima mesmo, ele queria atenção só pra ele, e não ia com ninguém. Ele tinha medo das pessoas falavam com ele, ele ficava, muito bravo. Aí agora não fica mais me procurando, nada, ele fica brincando, ele tá bem melhor mesmo. E ontem mesmo a gente saiu na casa da minha sogra, ele só lembrou de mim na hora que era pra comer. Eu vi que ele tava com fome, aí ele lembrou, aí ele veio, né, mãe. Aí eu coloquei alguma coisa na boca dele e ele foi brincar. Outra criança mesmo, as pessoas até percebem que ele não é aquele Heitor tímido. Na parte de dormir, ele não dormia, ficava até 3, 4 horas da manhã, ficava querendo brincar, aí tinha que dormir com a luz acesa e no meu quarto, tinha que dormir comigo. E na época, e também com chupeta. Tinha que dar chupeta para ele dormia no meu quarto com chupeta e com o abajur ligado. Aí, no Educando, depois que você conversou comigo, eu coloquei ele no quarto dele. Foi coisa muito rápida, né? Foi coisa de uma semana. Tirei a chupeta dele, depois coloquei ele no quarto dele e agora ele dorme no escuro. Ele dorme no quarto dele. Se ele não estiver no quarto dele, ele não quer dormir. Eu coloco ele na minha cama, às vezes ele vai pro berço, aí ele entra no berço, e dorme no berço e pede para apagar a luz. E dorme já a noite toda. Aí quando ele tava com xixi assim, com a fraldinha molhada, ele do quarto dele, ele vem pro meu, eu troco, mas depois ele volta. Bem melhor mesmo, é outra vida. Outro exemplo de momento difícil é aquela criança que não sabe lidar com não, sabe? Agressiva com os pais. E o tempo todo a mãe tem que ficar corrigindo. O relacionamento parece que vai ficando distante. Você vai perdendo o vínculo com o filho. Imagina, se sentir distante do filho. O Cristiano e a Milena viveram isso. Mas eles também trilharam o mesmo caminho que você está aprendendo aqui no treinamento. Dá uma olhada. Uma mudança assim, no comportamento dele em aceitar bastante situações que antes ele já explodiria. Melhorou bastante aquelas coisas que ele tinha de agressividade, de explosão, de nos agredir com palavras. E trouxe ele até para mais próximo de nós, assim. A gente percebeu o Murilo com um vínculo maior com a gente, mais carinhoso, mais próximo. Ontem mesmo eu fui cobrar ele, falei, filho, vai arrumar a cama. Não, eu já arrumei. Falei, filho, vai arrumar sua cama. Não, eu já arrumei, pai. E ele deu um sorrisinho assim, na minha cabeça ele não tinha arrumado. Aí eu fui lá olhar, aí ele tinha arrumado a cama. E, assim, uma das coisas que mais me ajudou é a questão do vínculo com ele, né? A gente tinha perdido bastante, eu e ele, devido a todo esse comportamento da gente não saber lidar, pela forma agressiva que ele falava com a gente. Isso estava tinha nos afastado bastante, e estava me deixando bastante chateada, triste e preocupada. E hoje, com as coisas que eu aprendi, isso tem nos achegado mais. Uma das coisas que mais tem me deixado feliz foi esse vínculo que a gente está criando de novo. Então, na aula de hoje, você vai ver os 2 pilares que sustentam toda a formação de filhos emocionalmente saudáveis. Na aula 1,
Você viu os 3 principais erros que prejudicam a saúde emocional dos filhos. Os pais cometem achando que estão acertando, não é por mal. Inclusive, ó, eu recebi comentários de pessoas que assistiram a aula 1 falando assim: caraca, André, eu fui essa criança que teve esses erros dos pais. Eu vejo o impacto na minha vida, tudo que você falou na aula 1. Então, ó, você quer formar filhos emocionalmente saudáveis? Você não pode ficar rotineiramente cometendo nenhum dos 3 erros, nenhumzinho, tá? É importante que você se atente a isso. É claro que de vez em quando a gente comete, mas não pode ser rotina. Então, ó, se você não assistiu a aula 1, tem um botão aqui na página, assiste e depois você volta para cá. Tudo que eu vou falar na aula de hoje, eu estou partindo do princípio que você assistiu a aula 1, beleza? Pausa, assiste lá e depois volta. E se você não viu, aqui embaixo tem espaço para você tirar dúvida, conversar, perguntar. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, dezenas de comentários no direct do Insta, do Face, WhatsApp, aqui na página, lá no YouTube, por e-mail. Muito obrigado, eu fico muito feliz de ver que, cara, existe um grande grupo de pais preocupado com os filhos, em formar filhos emocionalmente saudáveis. De verdade, fico feliz com isso. Muito obrigado. Vamos lá. A partir daqui, eu quero que você internalize um conceito. Anota aí. Todas as emoções são aceitáveis, nem todas as ações são. O autor que fala isso é um cara que chama Ryan Guinot. Ele nasceu ali em 1922, judeu. Ainda novo, se mudou para os Estados Unidos e lá estudou psicologia. 1933, se você lembra das aulinhas de história, Hitler, junto com o Partido Nazista, assumiu o poder na Alemanha e deu início ao que ficou conhecido como o Holocausto, uma das maiores maldades, tragédias da história humana. Milhões de pessoas assassinadas e, dentre essas pessoas, principalmente o judeu, o povo do Ryan Guinot. Mais ou menos 6 milhões de judeus foram assassinados. O Holocausto encerrou em 1945, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra. Ou seja, dos 11 até os 23 anos de idade, Guinot viu o povo dele ser perseguido, maltratado, torturado. Isso influenciou o jeito dele de enxergar a educação dos filhos. Ele entendeu que uma educação que não forma uma consciência mínima de humanidade no indivíduo para o cara abraçar o discurso nazista, cara, tem algo muito errado com essa educação. E aí o trabalho dele foi com professores de crianças e pais, pensando um novo jeito de educar. Inclusive, um dos livros dele tem publicado uma carta atribuída a um dos sobreviventes do campo de concentração. Vou ler para você. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria testemunhar. Câmaras de gás construídas por engenheiros diplomados. Crianças envenenadas por médicos formados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e faculdades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Cara, olha isso. Seus esforços nunca deverão produzir monstros eruditos, psicopatas especializados, Einsteins instruídos. Ler, escrever, aritmética são importantes somente se servirem para tornar nossas crianças mais humanas. Pancada essa carta, né? Por que eu estou te contando essa história? É desse cara, desse contexto, que vem a ideia de todas as emoções são aceitáveis, nem todas as ações são. Essa é a essência do nosso treinamento aqui, tá? André resume as 3 aulas numa frase só. Todas as emoções são aceitáveis, nem todas as ações são. Só que qual é o problema? Eu não aprendi com o Guinot como colocar isso em prática. Esse foi um cara que morreu cedo, antes da hora. Ele tinha mais para contribuir. Ele morreu em 1973, viveu 50 a 51 anos de idade só. E além disso, ele era um teórico. Não teve tempo hábil para comprovar cientificamente as suas teorias. E aí como é que eu vou trazer isso para a prática, para a realidade? E eu encontrei um jeito. Lembra na aula 1 que eu falei que demorou mais 1 hora eu consegui encontrar um caminho para formar filhos emocionalmente saudáveis? Eu descobri um passo a passo para isso. Então, ó, deixa eu te falar com verdade, cara. Aproveita a aula de hoje, dê valor. Você não sabe a energia, tempo, dinheiro, o quanto eu me esforcei para organizar tudo isso aqui num passo a passo e poder ensinar para outros pais. Estou falando na boa para você, sério. Dê valor a essa informação. Joia? Então, ó, nosso objetivo é formar filhos emocionalmente saudáveis, certo? E o que é uma emoção? Me responde, imagina que você está aqui na minha frente, a gente conversando. O que é uma emoção? Pensou? Ó, vou explicar para você. Imagina que você está na rua e vem correndo na sua direção um cachorrão raivoso, babando com tudo para cima de você.
Nesse instante que o cérebro capta a informação cachorrão, sua pupila dilata, o sangue vai para grandes músculos, costa, perna, para você lutar ou fugir. É por isso que a gente fica pálido quando toma um susto. Não precisa de sangue no rosto. Você fica 100% presente, não fica distraído. Você está meio sonolento, você acorda rapidinho. Seu corpo para de fazer digestão. Estou falando alguns dos vários processos que acontecem imediatamente no seu corpo, automático. Você não pensa assim, vou dilatar a pupila, mandar sangue para a perna. Não, acontece. Isso é emoção. É um programa de ação natural, ou seja, próprio da natureza. Tem as emoções mais primitivas, coração bater, digestão. Tem as mais complexas, compaixão, empatia. É importante ficar claro que a gente não controla as emoções, certo? Assim como você não controla mandar o sangue para as pernas, na hora do cachorrão, você não controla sentir raiva, parar com a raiva. Imagina um cara apaixonado, desapaixonado. Você não controla o que sente, mas você controla o que faz. Eu posso respirar e a minha respiração influencia para diminuir a intensidade da raiva. Percebe? E para que servem as emoções? Para colocar a gente em ação visando o objetivo da nossa natureza. Sobreviver e perpetuar a espécie, basicamente. A nossa natureza é o que a gente traz de herança dos nossos antepassados. Jeito de pensar, sentir, agir. E aqui a gente chega num ponto importante. Preste atenção, tá? Para você entender o mal, entre aspas, comportamento do seu filho. Como foi formada a nossa natureza? Quem vivia antigamente, nossos antepassados, os que viviam mais, naturalmente tinham mais filhos, passavam a genética deles para frente. Quem morria mais cedo, tinha menos filho, passava menos a genética dele para frente. Genética de maneira simplória, um pai corajoso, filho corajoso, pai medroso, filho medroso. Tá? Nós, Homo sapiens sapiens, temos mais de 240 mil anos como espécie. A agricultura foi o que permitiu a gente formar civilizações, que hoje são as cidades. A agricultura existe de uns 12 mil anos para cá só. Antes disso, os 230 mil anos, a gente estava ali disputando nosso espaço na cadeia alimentar. Com o tempo a gente dominou fogo, ferramentas, foi subindo na cadeia alimentar, mas a gente vivia na floresta, na savana africana. E o ponto aqui é, as nossas emoções existem para moldar o nosso comportamento e elas estão programadas para a gente viver num mundo que não vive mais. A gente vivia na floresta, hoje mudou a parada, esse negócio de caçador-coletor. Não, você agora anda de carro, maquiagem, né? E aí, cara, você abre a rede social, tem um vídeo de um cara falando assim, não se importe com o que os outros pensam, falam a seu respeito, e tá certo, tá? Faz sentido. Só que antes da agricultura, a gente vivia em pequenos grupos, 30, 40 pessoas. E a nossa força vem do grupo. A gente é um animal frágil. Sozinho, cara, a gente não tem chance contra leão, hiena, chacais. O cara que não se importava com o que as outras pessoas pensam, o discurso de hoje, que é bom o discurso, mas naquele tempo o cara que não se importava era expulso do grupo, estava morto. O cara que se importava, que fazia média, aquela coisa toda, esse cara sobreviveu. Esse cara tinha filhos. Os que se importavam são os nossos tataravós. A gente herdou essa parada dos nossos antepassados. Então a nossa natureza é para se importar sim com o que os outros pensam. Outro exemplo, a gente tem um dia 95% bom, 5% ruim. A gente vai dormir pensando o quê? No ruim. Esse negócio de olhar o lado positivo das coisas é bom hoje, no mundo que a gente vive. Lá atrás, o cara positivo que ficava admirando a beleza do horizonte, leão vinha, uau, morria, pô. O cara que sobrevivia era o negativo. Qualquer momento pode aparecer uma cobra atrás de um arbusto. Sabe, esse cara meio paranoico. Qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim. Esse é o cara que sobreviveu. É por isso que a nossa natureza presta muito mais atenção no negativo do que no positivo. E por que eu estou te falando isso? Porque isso vale para os nossos filhos também. Uma criança que mente na tentativa de se proteger está seguindo a natureza dela. A gente entende, tem que corrigir, mentir está errado, mas isso é a natureza tentando proteger seu filho. Pensa a criança, chega na escola, fica chorando, agarra na perna da mãe, não quer ir para longe. Está seguindo a natureza dela, é perigoso ir para longe da mãe. A criança que bate no coleguinha, está seguindo a natureza. Aí tem um coleguinha que não defende, se finge de morto, está seguindo a natureza. O que eu estou te falando é, a gente espera comportamentos dos nossos filhos que são contrários à natureza dele. Hoje são comportamentos tidos como inadequados, só que na imensa maior parte da nossa história são comportamentos adequados.
Ah, André, então vou largar a mão, vou deixar meu filho fazer o que quiser. Não, você vai formar filhos emocionalmente saudáveis, filhos que sabem se comportar de forma saudável, que faz bem para mim, para minha família, faz bem para o meu contexto, comportar de forma saudável nos momentos das emoções mais difíceis. Raiva, medo, tristeza, ciúme. Você está entendendo como é arraigado na gente essa parada de comportar de acordo com as emoções? Aí tem as pessoas que falam assim, ah, André, as minhas decisões são racionais. Não são, meu querido. André, são. Eu vejo o que é mais importante e decido. Acontece que dar importância está ligado aos nossos processos emocionais. Para tomar uma decisão racional, você precisa do emocional. Um cara 100% racional não consegue decidir nada. Tem casos assim na história. E ó, abrindo um parênteses aqui. Todas as referências do que eu estou falando aqui estão na página do evento aqui no primeiro comentário. Beleza? Tem casos na história. Teve um cara que sofreu um acidente, afetou a parte emocional do cérebro e esse cara ficou 100% racional. Esse cara não conseguia decidir coisas simples, como o horário da consulta com o médico amanhã. 8 ou 15 horas. Ele tem argumento contra e a favor de cada um, só que ele não tinha o peso da importância para tomar a decisão. Porque a importância vem do emocional. Se as nossas decisões fossem racionais, ninguém bebia, fumava, ninguém nunca ia fazer besteira nenhuma, a gente nunca ia se arrepender. Não é tudo racional? E eu não estou falando, perceba, emocionalmente saudável, saber se comportar nas emoções mais difíceis, não é você racionalizar a vida. Isso é um perigo, cara. É você dar saúde aos seus processos emocionais, do seu filho. Então, reforçando alguns pontos que eu te falei aqui. 1. As emoções existem para colocar o seu filho em ação. E muitas vezes, no mundo de hoje, são comportamentos inadequados. 2. Seu filho não controla o que ele sente. Sentir ou não sentir uma emoção, ninguém controla. 3. Seu filho não controla o que sente, mas controla o que faz. Nem sempre, mas em muitos casos, seu filho tem a capacidade de controlar as ações dele. De vez em quando, não. Todas as emoções são aceitáveis, nem todas as ações são. Feita essa introdução, são apenas 2 pilares para você formar filhos emocionalmente saudáveis. Vou te falar agora. E o pilar 1 é a empatia do treinador. Treinador são os pais que formam filhos emocionalmente saudáveis. Vou te explicar mais na frente. André, por que empatia do treinador e não somente empatia? Porque a empatia que você conhece não se aplica aqui, cara. Não funciona. Então vou começar te falando que não é a empatia do treinador. Não é o conceito comum que você conhece de empatia. Se eu te perguntar, ó, o que é empatia? André, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro sente. Só que se eu me coloco no lugar do meu filho, sou eu, com a minha visão de mundo, minha maturidade emocional, minha história de vida, minha experiência, me projetando na situação que o meu filho está vivendo. Foi exatamente isso que a mãe Chora Não fez na aula 1. Lembra? A filha chorando porque quebrou a boneca. A mãe, no auge da maturidade, 40 anos, se coloca no lugar da filha e... Não é motivo para chorar mesmo, não. Eu nunca vou sentir o que meu filho sente. Eu posso me sentir triste ao ver o meu filho triste, mas eu não vou sentir a tristeza dele. Eu posso sentir o coração apertado, até chorar de dor, saber que zombaram, bateram meu filho na escola, mas quem apanhou foi ele. Quem sentiu foi ele. E mesmo que você já tenha passado por uma situação semelhante, a interpretação do mesmo evento é diferente de pessoa para pessoa. Quando você abraça o seu filho, você não sente o corpinho dele te abraçando de volta, certo? Errado, cara. Você sente o seu corpo sendo abraçado pelo seu filho. Você jamais vai sentir o corpo do seu filho. Jamais vai sentir a tristeza, a dor ou a alegria do seu filho. Então estou deixando claro aqui que a empatia do treinador não é a empatia, o conceito comum que você lê nos livros, porque se você tentar aplicar esse tipo de conceito, não funciona com filhos. Pode até piorar, inclusive, a situação. André, e o que é então essa empatia do treinador? É você olhar para o seu filho e entender mesmo que todas as emoções são aceitáveis. Seu filho nem controla, sentiu ou não. E eu estou partindo da ideia que você ama o seu filho. Joia? Sem amor, nada do que eu estou ensinando aqui funciona. Beleza? André, por que a empatia do treinador é o primeiro pilar? Ela vai fazer 2 coisas, cara. Primeiro, ela vai fazer o seu filho ser bem resolvido nas questões interiores, emoções. Quantas pessoas você conhece que tem medo da tristeza do seu filho? O filho está triste, a mãe rápido quer tirar o filho de lá porque medo que ele fique depressivo, sabe? Tem gente que tem raiva da raiva, sabe? Acha que raiva é pecado. Não é não, tá? Irai-vos e não pequeis. Tem gente que tem vergonha da alegria, já viu? Não pode mostrar alegria, o que será que vão pensar?
É na empatia do treinador que seu filho vai ter espaço para sentir as emoções, raiva, medo, tristeza, entender aquilo dentro dele, e aquilo não faz dele uma pessoa melhor nem pior. Eu tenho emoções, eu não sou as minhas emoções. Eu tenho emoções, assim como eu tenho dedo, orelha. Ninguém tem problema em admitir que tem orelha, mas tem problema em admitir que tem emoções. Né? Problema em admitir para si mesmo e admitir para os outros. Vê só, eu tenho emoções, todo mundo tem. Eu sei que os outros têm, o outro sabe que eu tenho, eu sei que você sabe que eu tenho, mas na prática, eu finjo que não, né? Eu evito lidar com as emoções, olhar para dentro. Cara, no fundo, a nossa geração não é bem resolvida com as emoções. E para o seu filho ser emocionalmente saudável, ele tem que lidar com essa parada. Todas as emoções são aceitáveis. É por isso que você precisa da empatia do treinador. O motivo 2, por que a empatia do treinador? É aqui que você ganha o seu filho, pô. É aqui que você ganha o seu filho. Conexão, vínculo, confiança. Lembra da Milene no início da aula? Falando que restaurou o vínculo com o Murilo, o dia a dia mais fácil. É para ser assim, turma. Olha a Kelly falando do filho mais velho. É a questão de conexão mesmo. Daquelas situações em que desafiadoras, né? Que acontecia com alguma frequência, a gente consegue conectar com ele, de trazer ele para o equilíbrio de novo, né? De vínculo, de confiança, né? Isso, para mim, foi o maior resultado de todos. Então, a gente se transforma. Então, o que antes era... A gente perderia paciência mais rápido, agora a gente tem um limiar maior, a gente tem mais paciência, a gente consegue ver de um novo ângulo. E com isso você consegue os resultados, né, que a gente quer, né, que é a criança mais tranquila. E isso, o Vitor está demonstrando isso, ele está cooperando muito. E assim, é um ganho sem fim. Eu vejo as pessoas falando que educar é um fardo, é pesado. Não é para ser assim não, tá, gente? É claro, vai ter um dia difícil, mas é para ser exceção, pô. A grande maioria dos dias é para o seu filho acordar de boa, bem-humorado. Vocês vão na escola, voltam tranquilo, vai na pracinha, diverte. Na hora de dormir tá tudo em paz. Rola o ciúminho do irmão mais novo, ali rola, gente. Aí você ajuda ele confia em você e tem vínculo, porque você tem empatia do treinador. E é aqui que você faz uma das funções mais importantes da educação, velho, que é construir um relacionamento amoroso, forte com seu filho. Vou te dar um exemplo para você entender melhor como a empatia do treinador vai, 1, ajudar seus filhos a ser bem resolvidos nas emoções, 2, fortalecer vínculo com ele. Ó, imagina um garoto, 4 anos de idade, João. O João tem pais amorosos, os pais amam o João, nossa, cara, eles querem as coisas boas que a gente quer para os nossos filhos. E aí, exatamente por isso, eles não querem ver o João triste. O João triste, eles rápido têm que resolver aquela parada. Quando eles veem o João triste, o João percebe que aquilo incomoda papai e mamãe. Aí tem um dia lá que a irmã mais nova do João pega a lanterna dele e joga na piscina. Aí quebra a lanterna, o João fica chateado. Eu não gosto de você, fala pra irmã, né? A mãe que quer que o João se dê bem com a irmãzinha, não diga isso, João, que coisa feia. Você gosta muito da sua irmã. Aí chega o dia da feira de ciências na escola. O João fica meio nervoso. O pai que quer formar no João um filho forte, filho, deixa pra lá, isso aí é besteira. Aí cai lá nos erros que eu já falei na aula 1. O João vai aprendendo que a família seria perfeita se não fosse essas coisas estranhas que eu tenho aqui dentro de mim. Essas coisas incomodam papai e mamãe. Não tem espaço para conversar, nem para sentir. E aí o pai pergunta, filho, como foi na escola? Tá ali no jantar, né? Papai, foi bem. De repente não foi. E o João começa o que eu chamo da jornada do autodesconhecimento. Ele esconde dos pais as emoções, porque incomoda papai e mamãe. E ele começa a esconder dele mesmo. Ele não se encara. Mas ele sabe que tem essa parada dentro dele. Então ele nunca pode ser visto, ser conhecido de verdade. Vai impactar nos relacionamentos dele. Percebe? E se fosse diferente? E se papai e mamãe aguentasse ver o João triste? Eu não estou dizendo que tem que gostar não, caramba. Mas faz parte da vida, não faz, gente? Se quando o João falasse assim, papai, a escola foi ruim hoje, a professora me passou um sermão lá, se o pai aguentasse. Se quando o João falasse da irmã, eu não gosto de você, quebrou lá a lanterna, a mãe falasse, poxa filho, eu sei que você gostava muito daquela lanterna. Às vezes é chato, os irmãos fazem umas coisas chatas mesmo.
Teve uma vez que a sua tia, minha irmã, e conta lá uma historinha dela. E lá no dia da Feira de Ciências, o pai falasse como ele, quando criança, participava da Feira de Ciências, ficava nervoso e conta uma história lá que ele fez alguma besteira na frente de todo mundo. Aí o João não precisa esconder essas coisas estranhas dentro dele porque não são mais estranhas, são humanas, normais, nessa família, pô. Você tá entendendo? Porque a empatia do treinador é o primeiro pilar para formar filhos emocionalmente saudáveis. Olha pro João, cara, como ele vai ser muito mais bem resolvido nas emoções, nas questões interiores. Como a conexão entre os pais e o João vai ser muito mais forte. Só que a nossa geração cresceu num ambiente que criança não tem vez nem voz. Criança é muito desvalorizada na nossa cultura, cara. Sinceramente, a gente é ruim de empatia com os nossos filhos. A gente muitas vezes, para você ter ideia, presta atenção, muitas vezes nós cobramos dos nossos filhos coisas que nós não entregamos. Por exemplo, você está com raiva. Você tem o mesmo bom comportamento que espera do seu filho quando ele está com raiva? Se um colega de trabalho puxa seu cabelo, arranha você, você vai ser tão compreensiva como você espera que o seu filho seja quando outra criança faz isso com ele? Quando você está com preguiça, você tem a mesma atitude anti-preguiça que você cobra do seu filho? Você lida bem com a sua vergonha de falar em público ou com os seus medos, seja qual for? Da mesma forma que você cobra que o seu filho lide bem com medo do escuro, de ficar sozinho lá no quarto de madrugada? Os pais cobram dos filhos atitudes que eles, pais, não entregam. E o filho é criança. Eu sou adulto. Outra coisa, cara, vê isso. Muitas vezes os pais tratam melhor outro adulto do que o próprio filho. Por exemplo, você chega um amigo para visitar você. Tá jantando na sua casa, aí o amigo bate e derruba o suco. O que você faz, cara? Não, tá tudo bem, eu limpo aqui, tá? E se for o filho, o mesmo dia, o mesmo suco, se for, ao invés do amigo, o filho que derruba o suco, o que você faz? Reclama com o filho? Talvez não reclama, mas gera aquela impaciência em você. E aí se eu te pergunto, pô, o que é mais importante, filho ou amigo? É claro que é o filho, mas na prática, às vezes trata melhor o amigo na mesma situação. Outro exemplo, imagina que você está no trabalho, escuta um fungado assim, sabe, meio distante, você olha para o lado, tem uma amiga sua derramando uma lágrima aqui, pô. De repente você vai lá ou não, falar com ela, não sei. Mas quando a gente vê um adulto amigo da gente chorando, a gente se solidariza. Nosso coração se inclina na direção dele. E o filho chorando? Como os pais agem? Ah, que bobeira, menino, não precisa chorar. Casamento, o que a gente aprendeu? Não, casamento para dar certo tem que beijar, abraçar, dar carinho, atenção. E os filhos, se fizer isso, o que a gente aprendeu? Ah, se beijar, abraçar, vai mimar essa criança. Percebe, cara? Você está vendo? Agora imagina quantas pessoas atravessam a vida buscando os abraços que não receberam dos pais. Quantas adolescentes estão sentando em colos diferentes, e você sabe o que eu estou falando? Sentaram em colos diferentes porque não sentaram no colo do pai quando era criança, pô. Você tem que aprender a empatia do treinador pelos seus filhos. E ó, não vou mentir para você, não é fácil. Não é uma aula. Não é hoje que vai plim, magicamente. Sabe por quê? São anos de um jeito de pensar a educação de filhos, cara. 40 anos. Começou lá atrás, quando você era criança, o jeito que você é educado. Anos de um jeito de viver. E agora tem uma nova proposta para você, a partir daqui. Então não é da noite pro dia, sabe, velho? Não é... Eu sei que você está entendendo tudo que eu estou falando aqui, mas existe uma diferença entre informação versus formação. Sabe? Disso entrar em você, se tornar parte de você. Então, estou sendo muito sincero com você, não é no passo de mágica. Inclusive, essa é a parte que os pais que eu acompanho têm mais dificuldade, é a empatia do treinador. Mas não é impossível, cara. Não é, velho. É bem possível. Eu já vi centenas de famílias trilhando o mesmo caminho, o mesmo passo a passo, sabe? É possível sim. Se eu te falar que é fácil, é mentira. Mas se eu falar que é impossível, também é mentira. Você pode viver essa realidade, esse dia a dia. Você pode ter a empatia do treinador com o seu filho e colher todos os bons frutos disso, tá? Não perde as esperanças, não. Vamos agora para o segundo pilar. O segundo pilar é a disciplina do treinador. Vou começar te falando que não é a disciplina, tá? Não é também o conceito de disciplina que você aprendeu por aí. É muito diferente. Quer ver?
Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando se fala sobre disciplinar os filhos? Na prática, o que um pai faz? Castigo, chinelada. Tá proibido ver TV por 1 semana. Proibido sair para brincar. Ah, se não for para a cama em 5 minutos, amanhã não tem picolé. Se não comer tudo, não tem sobremesa. O que é disciplinar os filhos? É punir, chantagem, ameaçar. A disciplina do treinador é diferente. Você não precisa bater, gritar, ameaçar, chantagear, comparar, castigar. Você não precisa de nada disso, cara, na educação do seu filho. Você não tem que ser o carrasco que pune o seu filho. Guarda essa. Você não precisa ser o carrasco que pune o seu filho. Inclusive, isso prejudica a saúde emocional dele. Claro que você tem que corrigir, lógico. Mas a disciplina do treinador não é da punição, do carrasco. Punir não ensina o seu filho a fazer o certo, não, tá? Ensina ele a fugir da dor gerada pelos pais carrascos, gerada nele quando ele faz uma coisa errada. Ou seja, você não forma consciência quando ensina através da punição. André, o que é a disciplina do treinador, então? A disciplina do treinador é o que forma discípulos. Discípulo é alguém que forma a disciplina do mestre. Treinador aqui no nosso caso. O treinador ensina o discípulo através da formação de consciência. Você não tem que ser o carrasco que pune, que impõe a pena. Você pode ser o treinador que ensina. E por que a disciplina do treinador é o segundo pilar para formar filhos emocionalmente saudáveis? Porque a disciplina é a parte prática, comportamental, ação. A empatia não tem fim em si mesma, tá? Não tem, cara. Ela está no campo subjetivo, da sensação, da solução interior, mas ela não vai para a prática. Você pode ter uma empatia enorme pelo seu filho na hora da birra e não ensinar nada para ele de como comportar. Ele vai continuar fazendo birra. Você pode ter uma profunda empatia por um mendigo na rua, por exemplo, e não fazer nada por ele. Porque no final das contas, a nossa identidade é construída pelo que a gente faz repetidamente. Se eu como besteira repetidamente, eu estou construindo essa identidade. Se eu brinco com meu filho repetidamente, estou construindo essa identidade em mim. Se eu abro a porta do carro, puxo a cadeira, presto atenção na minha esposa repetidamente, estou construindo essa identidade em mim. Se eu me exercito repetidamente, construindo. Pensa no César Cielo, nadador, 50 metros livres, recorde mundial de natação. César Cielo tem a identidade de nadador, mas a identidade veio depois do comportamento repetido de nadar. Você está entendendo? Você não é o que você sente, pensa, muitas vezes nem mesmo o que você diz ser ou gostaria de ser. Talvez nem mesmo o que você acredite ser. No final das contas, você é o que você faz repetidamente. Só que o que você sente, pensa, fala, influencia forte no que você faz. A empatia do treinador não tem fim em si mesmo. Assim como a disciplina do treinador não fica em pé, não se sustenta sozinho. A disciplina se apoia na empatia. E se você quer filhos emocionalmente saudáveis, além da empatia do treinador, você tem que ter a disciplina. Ou seja, você tem que ensinar o seu filho a se comportar. E hoje existe, cuidado com esse discurso forte, que a criança, no tempo dela, por conta própria, vai aprender. Não vai, tá, cara? Não vai. Eu sei que tem muito conteúdo na internet, livro para todo lado, falando de dar uma educação amorosa, que você resolve a sua criança interior, em uma subjetividade enorme. E esse excesso de informação pode causar ansiedade, confundir, até fazer a gente sentir mal, porque pinta o pai perfeito. Cuidado com isso. É claro que você tem que dar uma educação amorosa para o seu filho. É claro que você tem que resolver as questões interiores que você ainda tem em aberto da sua criança. Tem. Só que uma das faces do amor é a disciplina. Você não precisa bater, ameaçar, gritar, comparar, nada disso, turma. Não precisa. Mas você tem que ensinar o seu filho. Seu filho precisa de limite, sim, no comportamento dele. E eu sei que tem teoria moderna defendendo que não é para ter limite. Precisa de correção, sim. Ouvir não. Por mais que esteja na moda, se falar não vai traumatizar essa criança. Um esforço enorme para evitar qualquer situação que vai deixar a criança triste, com raiva, frustrada. Olha aqui para mim, ó. Seu filho aguenta. Seu filho aguenta. Ele aguenta tristeza, aguenta frustração, aguenta viver uma birra. Cara, aguenta ouvir não, aguenta ser rejeitado. Acontece no recreio, né? A criança rejeita o outro lá na pracinha. Seu filho aguenta, cara. Muitas vezes são os pais que não estão bem resolvidos com as próprias emoções. São os pais que
entra num desajuste interior na hora que vê o filho triste e aí o pai fica perdido, inerte, abatido, paralisado. São os pais que têm dificuldade com o choro do filho, sabe? A criança está chorando, o pai fica mais nervoso com o choro do que o próprio filho. Ou então fica, tadinho do meu filho. São os pais que precisam resolver as suas questões. Gente, o choro faz parte, pô. A dor faz parte da vida. Viver dói, parir, nascer dói. Não subestima seu filho, cara. Talvez ele seja mais forte do que você pensa. Seu filho aguenta mais do que talvez você pense que ele aguenta. E não é só isso não, tá? É bom, é saudável, faz bem o seu filho viver esses momentos. E preste atenção aqui, para não ficar pela metade. Isso é importante. É bom que o seu filho viva esses momentos, porque isso cria repertório emocional e comportamental nele. Mas não é para você criar situações intensas de estresse para o seu filho de propósito. Não. Você tem que permitir a vida fazer o trabalho dele, de dar o tamanho do problema do tamanho de criança. Deixa a vida fazer o trabalho dela. Sabe as crisezinhas de criança? O estresse de ir para a escola, ficar longe da mãe. Esses momentos que vão gerar emoções negativas, medo, raiva, tristeza, estresse, o que for, isso vai preparando o seu filho para quando ele for adolescente, ele saiba lidar com os problemas do tamanho de adolescente. A namoradinha lá que rejeitou ele e tudo mais. Quando ele for adulto, ele saiba lidar com o problema do tamanho de adulto. Uma injustiça no trabalho, uma puxada de tapete, uma sacanagem, uma crise no casamento, financeira. São situações muito maiores. A situação é nova, estresse no emprego. Só que o estresse ele já viveu antes, quando criança, quando foi para longe da mãe. Saca? Não é uma emoção nova. Só que aí, os pais que têm disciplina ensinam o filho a lidar com estresse. Os pais que têm empatia aceitam que o filho viva, tenham o estresse. E aí sim, o filho cria repertório emocional e comportamental ao longo da infância, isso vai valer para a vida toda dele. A diferença, preste atenção, o treinador que tem empatia e disciplina está junto com o filho, conduzindo o filho nos momentos difíceis. Não estou falando para você ficar criando estresse à toa para o seu filho, não, cara. Se você fizer isso, você vai exagerar, vai fazer mal para ele. Existe equilíbrio. O treinador está junto, empatia, conduzindo, disciplina, ensinando. Não é sobre o filho não viver as crises, é sobre viver sim, para aprender os processos emocionais, só que você está junto com ele, ensinando a resolver. Você não deixa ele lá sozinho no problema. Percebe? E aí o filho se aprende a comportar agora, criança, mas aprende para a vida toda. E aí quando seu filho sentir medo, ao invés dele pensar assim, nossa, eu não queria sentir medo, ele vai pensar assim, tô com medo, como eu vou agir mesmo com medo? Ao invés de, não queria sentir dúvida, a questão é, o que eu faço mesmo com dúvida? Uma pessoa decidida não é uma pessoa sem dúvidas não, tá? Uma pessoa decidida é uma pessoa que entra em ação, cara, anda pra frente, escolhe agir. Só que a decisão dela é tão forte que mesmo com dúvida ela anda pra frente. Decidir é agir. Muitas vezes, agir apesar do sentir. Isso é pela disciplina, apoiado no empatia que faz. Só que a luta da maioria dos adultos, cara, e eu vejo isso muito claro, adulto, a luta deles é para não sentir. Você já viu? Pessoas que são escravas das sensações, sabe? Faz de tudo. É uma luta burra, cara. Trabalhar para não sentir o desagradável, raiva, é abrir mão de uma boa parte da vida, pô. Porque a pessoa tem medo como guia, como tutor, fugindo das emoções negativas, e os pais que não disciplinam o filho não estão dando ferramentas para que o filho saiba se comportar diante das emoções. Lembra dos super pais criando filhos reféns? Lembra dos pais que ignoram as emoções lá da aula 1? Tá cheio de adulto por aí, escravo das sensações, refém das sensações. Vivem fugindo. E por que os pais fazem isso? Vários motivos. Tem os que não sabem, tem os que nunca aprenderam, tem os que acham que é o melhor modelo educar o filho dessa forma. Só que muitas vezes tem os pais que não dão esses limites, não dão a disciplina para o filho por egoísmo. Eles querem ser aprovados, amados pelos filhos. Você já viu? Egoísmo, cara. Você precisa dar disciplina para o seu filho. Não tem que ser o carrasco que pune, tem que ser o treinador que ensina. E aí os pais que não dão esses limites, querem ser amados,
Geralmente eles não têm a admiração dos filhos. E quando não são admirados, não tem o tipo de amor que eles querem ter. E tô careca, tô careca de ouvir pessoalmente. André, eu fiz tudo pelo meu filho. Tudo. Hoje os meus filhos não me respeitam, não têm consideração por mim. Pelo contrário, meus filhos têm raiva de mim, são extremamente dependentes, frágeis, cobram tudo de mim, mimados. Eu já ouvi, Normalmente são filhos de pais que não dão disciplina. Cara, não faz isso com seu filho. Ele precisa da disciplina do treinador. Você entendeu por que a disciplina desse jeito que eu estou apresentando para você é um pilar na formação de filhos emocionalmente saudáveis? Esse tipo, não a da punição. Olha a diferença que isso fez na vida da Bárbara com a filhinha dela. A minha filha, tu via assim no olhinho dela que ela estava uma menina mais tranquila, mais fácil de tu lidar com ela. Eu queria me comunicar melhor com a minha filha. Então eu via que a nossa conversa ficou muito mais tranquila. Por exemplo, ontem nós fomos no zoológico, né? No zoológico tem balão, tem urso, tem tudo, tem pipoca, tem tudo, né? Foi super tranquilo. Antigamente, o que acontecia? Na hora que ela via as coisas, ela já fazia a birra, né? Legal a Bárbara, né? Com a filhinha dela. Agora que você já sabe os 2 pilares, presta atenção aqui. Esse é o quadrante dos 4 tipos de pais. Aqui, você vai ter a empatia do treinador, certo? Aqui embaixo, a disciplina do treinador. Aqui você vai ter a não empatia do treinador e a não disciplina do treinador, certo? Na aula 1, você viu o pai chora não. Lembra? A filha quebra o brinquedo. Aí, filha, é só um brinquedo. Isso não é motivo para chorar, ficar triste. Esse é o caso típico da mãe que reprova a tristeza do filho. Normalmente são as mães que se importam com a disciplina. Poxa, eu quero que minha filha aprenda a lidar com, os momentos difíceis que vão acontecer. Eu não quero que ela se torne aquelas pessoas que se abalam por qualquer coisa. Isso é bom, tá? Esse espírito de ensinar, de disciplinar é bom para os filhos. Só que a disciplina dessa mãe pode ser melhor, cara. Se for a disciplina do treinador. Ela tem disciplina. É uma mãe que tem disciplina. Só que pode ser melhor. Entendeu? Mas ela não tem a empatia do treinador. Esse é o problema. Você viu na aula 1? Ela quer ajudar, mas ela não sabe. E ela não sabe que não sabe. Essas mães são aquelas que têm uma inclinação forte a se tornarem autoritárias, muito rígidas, severas, duras com os filhos. Na aula 1 eu falei para você por que isso é ruim, por que isso prejudica a saúde emocional dos filhos. Dê exemplos práticos. Você lembra? É importante que você tenha guardado isso. Joia? Você viu também o pai fujão. São os pais que ignoram a tristeza da filha. É aquela mãe que senta, coloca a menina no colo, sabe, quer chamar atenção para outra brincadeira. Normalmente essas mães não são tão rígidas quanto o reprova, mas elas não ensinam, cara. Elas não têm disciplina. Ela pega outra boneca, lembra? Ela foge da emoção, da tristeza. Não ensina nada para a criança sobre tristeza. Nossa, André, eu faço isso porque eu me solidarizo com a minha filha. Eu tenho empatia, eu vejo a minha filha triste, mas eu quero ajudar. Eu sei que você quer ajudar a sua filha. Eu sei que você quer dar uma educação próxima. Mas essa empatia não é a empatia do treinador. Você tem que ter a empatia do treinador para viver com seu filho, para formar filhos emocionalmente saudáveis. É essa que você aprendeu hoje aqui. Aí, na melhor das boas intenções, essa mãe gera todos aqueles problemas que você já viu aqui na aula. Percebe? O terceiro erro que você viu são os super pais. Lembra lá, tinha um valentão da escola, tomando o lanche do garoto. Aí o pai conversa, ô filho, não sei o quê, mas não ajuda a resolver o problema. Lembra? Esses são os pais que tendem a ser os mais permissivos de todos, tá? E, em parte, eles têm empatia com os filhos. Às vezes não é a empatia do treinador, mas eles se esforçam, tentam ali alguma coisa. Só que eles não têm a disciplina do treinador. Esses são os pais que aceitam tudo. Eles tanto aceitam os sentimentos, emoções, quanto eles aceitam as ações. É aquele pai que quando a criança está com raiva, ele entende, sabe? Poxa, meu filho está triste e tal. Aí o filho vai lá, bate no coleguinha, por exemplo. Aí o pai fala assim, não, vamos deixar pra lá. Ele só fez isso porque estava com raiva. Cara, não é para ser assim. Eu falei para você na aula 1,
dos exemplos, das consequências. E hoje a gente vive um momento que claramente os pais estão migrando aqui para o aceita tudo, que é o modelo que tende a, cara, ser o mais prejudicial para a saúde emocional dos filhos. Às vezes são pais que foram criados pelo reprova. Eles querem fazer diferente. Aí joga fora tudo que receberam e vão para o outro oposto, da permissividade. E qual é o modelo que eu recomendo? É o modelo que vive com a empatia do treinador e a disciplina do treinador, que é o treinador, tá? Esse é o pai que entende a emoção. Ele entende a raiva do filho. Filho, você pode ficar com raiva. Tá tudo bem. Mas não quer dizer que vai bater no filho. Todas as emoções são aceitáveis. Raiva, medo, faz parte de ser humano. Todos os sentimentos, cara, a gente deve aceitar isso nos nossos filhos. Nós não devemos reprovar isso nos nossos filhos, nem ignorar. Pelo contrário, a gente tem que aceitar e ensinar como lidar com os sentimentos. Aqui não ensina. Todas as emoções são aceitáveis, nem todas as ações são. Tá tudo bem sentir raiva, não quer dizer que pode bater no coleguinha. Sentir frustrado, medo, triste, tudo bem. Não quer dizer que vai mentir, botar culpa nos outros, se acovardar. O treinador sabe que o esforço dele não é para ele, treinador, ser visto, sabe? Para ele, treinador, subir no pódio. Eu sou o treinador campeão. Não, o foco é o atleta, é o filho. Você lembra do Michael Phelps, nadador, maior medalhista olímpico da história? Sabe quem é o treinador dele? Provavelmente não, porque o foco é o atleta. O Usain Bolt, maior velocista olímpico da história, ganhou tudo ali. Você sabe quem é o treinador dele? Provavelmente não. Infelizmente, muitos pais não entendem esse papel de treinador na vida dos filhos. Eles querem ser vistos. Não, quem tem que ganhar a medalha não é o Michael Phelps, não, sou eu. São os pais que criam expectativas para os filhos, sabe? Eu quero que o filho seja desse ou daquele jeito, essa ou aquela característica, esse ou aquele gosto, personalidade e tal. É lógico que você pode conduzir o seu filho, mas é o seu filho. Não é você que tem que subir no palco e medalha de ouro para mim. São os pais que se frustram se os filhos não atendem à projeção dele. Por exemplo, quer ver? Birra no supermercado. Clássico, né? Tem dois principais personagens na birra. A criança e o pai, certo? Sinceramente, a imensa maioria dos pais, qual é o foco numa birra no supermercado? É o filho, o atleta, ou é ele mesmo, o pai, que está no papel, que deveria ser treinador? Se o foco é o filho, o pai vai pensar, caramba, meu filho está fazendo birra por isso, ele não aprendeu a lidar com essa frustração ainda. Poxa, que bom que eu estou aqui, vou ajudar o meu filho, vou ensinar. Mas se o foco é o pai, o jeito que ele vai lidar com aquela birra não é preocupado em ensinar o filho. É preocupado com ele, e a preocupação dele vai ser muito voltada com o que os outros estão pensando sobre ele. Aí a reação dele, cara, vai ser pensando nele. Aí ele fica com raiva do filho, porque a imagem dele, pai, sabe, está sendo mal vista pelos outros, cara. São os pais que querem receber a medalha de ouro. Não é sobre o filho, é sobre ele, pai. Eu quero ser visto. E me diz como é que esses filhos vão ser emocionalmente saudáveis se ao longo da infância constantemente eles são reprovados, são ignorados a nível de identidade pelos pais. Ou então são negligenciados na disciplina, não são ensinados o que tem que fazer. Se desfaça, presta atenção nisso, se desfaça dessa expectativa que você vai abrir espaço para ter uma admiração pelo seu filho. E fazendo isso, a relação de vocês fica mais gostosa, mais leve, mais fácil, fica muito melhor. Dá uma olhada na Tassiana. O filho vivia irritado, cara, nervoso, o relacionamento deles difícil. Ela se sentia mal como mãe. E olha como é hoje. Vê só, a Tassiana trilhou o mesmo caminho que eu estou ensinando para você aqui, que você está aprendendo aqui no treinamento. Explosivo, tudo chorava, tudo irritava ele, tudo ficava com raiva. Hoje ele consegue falar. Uma situação foi com a vizinha, que ele jogou a bola, bateu no pé da vizinha, a vizinha guardou a bola. E ele ficou muito revoltado. Aí ele me disse hoje ele me falou que quando ele passa por ela, ele fala com ela. Ele diz, oi, tudo bem? Eu não pedi para ele fazer isso, ele tomou essa iniciativa. E eu sabia que eu não era uma boa mãe, eu já sabia. Eu tinha esse sentimento. E eu não sabia o que fazer para melhorar. E eu acho que ficava uma confusão na cabeça dele, porque quando eu estava com paciência, eu era muito boa, eu era muito amável. Mas a minha paciência, no estalar do dedo, ela sumia. E aí eu já explodia com ele, eu já gritava, eu já ficava com raiva. No fundo, eu sabia que o problema estava em mim, não estava nele. Eu não tinha paciência para parar, para ouvir ele, para conversar.
Hoje eu tenho prazer de parar para ouvir ele, parar tudo para ouvir ele. Eu paro de ler livro, eu paro de estudar, eu paro o que for para ouvir ele, porque hoje eu sei que é importante. Então, esses são os 4 tipos de pais. Tem o treinador, que forma filhos emocionalmente saudáveis, e ele se baseia nos 2 pilares que você aprendeu hoje aqui. Eu espero que você esteja enxergando o tamanho do impacto que essa educação pode causar na vida dos seus filhos, sabe? Formar filhos emocionalmente saudáveis é sobre melhorar a situação chata de hoje, pô. A birra, a desobediência, a criança muito fechada, não se defende. É chato mesmo. Eu também acho isso. Eu tenho os meus momentos com os meus filhos também. São os problemas de hoje. Você sabe o que você está vivendo, os desafios na sua casa. Mas isso pode mudar. Você pode ter um dia a dia muito mais leve, muito mais fácil, muito mais gostoso, se você forma filhos emocionalmente saudáveis. Só que formar filhos emocionalmente saudáveis é muito mais do que somente hoje. Lembra do que meu pai falou lá na aula 1? Filho, você já pensou no impacto que você pode causar na vida inteira dessas crianças, se os pais delas adquirirem esse conhecimento? Lembra disso? Formar filho emocionalmente saudável pode ser a diferença do seu filho no futuro viver um casamento incrível, cara, com os problemas próprios. O casamento vai trazer problema, mas um casamento excelente versus viver um casamento de merda. E se você já viveu um casamento ruim, você sabe o que eu estou falando. Como isso, você sabe. Pode ser a diferença do seu filho ter um amor próprio forte versus ele se achar um zero à esquerda e viver como uma vida de quem é um zero à esquerda. Eu espero que você entenda a gravidade do que a gente está conversando hoje aqui. De verdade, sabe? Eu expliquei o máximo que eu consegui dentro da aula de hoje para você, mas aqui é só uma aula, né? Você sabe que a educação de filhos não se resolve com uma aula. Tem coisa que você vai tentar botar em prática e tudo mais, vai funcionar. Outras coisas não vão funcionar. Porque sair da teoria para a prática não é da noite para o dia. Vão ter as dúvidas. Você entendeu tudo que eu expliquei aqui hoje, pô. Mas existe uma diferença entre a cabeça e o coração. Entre a gente entender versus isso entrar na gente. Por exemplo, você sabe que tem que ter paciência. É informação, paciência. Mas aí vem a birra do filho. A impaciência bate. Eu sei que eu tenho que ter paciência, mas mesmo sabendo, eu sinto a impaciência. Você sabe que tem que trabalhar o medo do seu filho, mas talvez na hora você vai lá trabalhar o medo, surge uma dúvida. É normal, gente, faz parte do processo. Então, a essa altura, a minha experiência diz que tem gente interessada numa solução mais avançada, para ser acompanhado de perto nesse caminho de formar filhos emocionalmente saudáveis. Poxa, André, eu quero trilhar esse caminho, eu já entendi, não são passos aleatórios. Eu já entendi que existe um caminho mesmo. Eu também sei que funciona com famílias diferentes, situações diferentes. Eu quero isso na minha casa, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero ir junto com um grupo e mais. Eu quero ir acompanhada com alguém que já conhece esse caminho, porque eu não quero me perder no meio do caminho. Se esse é o seu caso, eu tenho uma solução para você. É o programa que chama Educando no Caminho. O Educando é o meu programa online e essas famílias que você tem visto aqui no treinamento e várias outras são fruto do Educando. E semana que vem eu vou abrir as inscrições para o Educando. Eu abro algumas poucas vezes no ano, vou abrir a próxima turma semana que vem. Na aula 3 eu falo no detalhe como funciona, quanto custa, o que você vai encontrar lá dentro. Fica tranquilo, tudo bem direitinho você vai ver lá na aula 3. Na aula 3 também você vai ver o mapa do caminho para formar filhos emocionalmente saudáveis. Inclusive é o mesmo mapa que tem dentro do Educando, que eu ensino para os alunos. Imagina que você vai fazer uma viagem, aí você vai sozinho, você não conhece o caminho, se perde, né? Mas e se você viaja com alguém que conhece o caminho? Se você tem um mapa do caminho, não se perde. É exatamente o mesmo caminho que todas as famílias que você está vendo aqui trilharam. E trilharam o mesmo caminho porque usaram o mesmo mapa. E é esse mapa que eu vou te mostrar na aula 3, em detalhes para você. Você aprendeu hoje aqui, ó, os 2 pilares para formar filhos emocionalmente saudáveis. Você entendeu os porquês. Você viu o que fazer. Mas agora você tem que saber o como. Sim ou não? André, aprendi a disciplina do treinador, empatia, mas como que eu coloco isso em prática? É isso que você vai ver na aula 3. Fica tranquila, tem um caminho estruturado, organizado para te orientar. Ó, primeiro você faz assim, depois você faz assado, bota isso aqui em prática. E agora que você já viu os erros da aula 1, viu hoje os pilares, agora é hora de você ter acesso ao mapa, para você trilhar esse caminho na sua casa com seus filhos. Então não perde a aula 3, é a aula mais importante. Ó, cara, a aula 3 é a mais importante do treinamento. Não perde, você vai ver exemplo lá. A aula 1 e 2
além de tudo que você aprendeu, também serve para preparar você para a aula 3. Não perde, cara, não perde. Então, ó, se você não está no grupo do WhatsApp, aqui embaixo na página tem um botão verde grande. Clica no botão. André, eu estou vendo pelo YouTube, tem na descrição do vídeo também. Lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar o link da aula 3, para você não perder. A aula de hoje, você viu os 2 pilares que sustentam toda a formação de filhos emocionalmente saudáveis, a empatia e disciplina do treinador. Você aprendeu os 4 tipos de pais, o ignora, reprova, aceita tudo, treinador. E eu fiz menção aos erros da aula 3, tudo isso só da aula 1, tudo isso você viu só na aula de hoje. Então não guarda só para você esse conhecimento. Cara, você acha que isso pode contribuir na vida de uma amiga sua, vai ser bom para ela, para os filhos dela? Compartilha. Pega o link lá do WhatsApp que eu te mandei, copia o link da aula 1 e manda para ela. Aí manda também aquela mensagenzinha para ela. Oi amiga, tudo bom? Tô assistindo essas aulas aqui, pô, tô gostando. Eu acho que pode ajudar aí também com as crianças. Mas assiste logo porque vai sair do ar. Esse domingo agora as aulas saem do ar. Não guarda só para você, compartilha. Cara, transborda o bem na vida de outras pessoas. Isso pode transformar a vida delas e dos filhos delas. Tá bom? Agora, ó, cuidado para não cair na cilada de nossa, essas aulas quem deviam assistir eram as minhas primas. Vou mandar para ela, porque a minha prima tem que ver. Você chegou até aqui, é para você, né? Porque se você pensa assim, a minha prima que precisa assistir isso aqui, não sou eu, a minha prima, você está permitindo que o teu cérebro sabote você, para que você fique na zona de conforto e não precise mudar nada. Se você não precisasse mudar, você não tinha chegado até aqui, certo? E ó, último pedido que eu tenho para te fazer. Me fala aqui nos comentários, ó, o que é que você aprendeu na aula de hoje. André, na aula de hoje o que mais me marcou foi... Aí me diz, tá? De verdade, cara, eu gosto de ler os comentários, gosto de receber o feedback de vocês. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Todos os dias eu posto conteúdo, algum conceito sobre educação de filhos para te ajudar a formar filhos emocionalmente saudáveis. Quando eu faço live, eu faço lá pelo Insta também. Então tá aqui meu perfil, ó, 85 André Felipe, segue lá. Lá embaixo da página, inclusive, tem um rodapé na parte preta, tem os links lá, YouTube, Facebook, Instagram, tem tudo lá. Até a aula 3, encontro você na aula mais importante do treinador, do treinamento, aula 3, onde você vai ver o mapa do caminho para formar filhos emocionalmente saudáveis. Te vejo lá. Tchau.